Olá pessoal, tudo bem? De volta no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos, aqui do Aprovação PGE, comigo, Gustavo Faria, como de costume, falando sobre o direito processual civil. É uma satisfação enorme estar de volta, espero que você interaja com a nossa publicação para promover um engajamento, para que ela chegue a mais pessoas. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal da PGE, né, que lhe fornece esse projeto aí gratuitamente tão interessante. Aqui na nossa aula de hoje, a gente vai enfrentar o tema que, como você já viu aí no nosso título do vídeo, é o conflito de competência. É um tema que eu sei é muitas vezes negligenciado, então justamente por isso eu quis aqui trazer uma abordagem direta e objetiva para tentar te ajudar com esse assunto. Você já tem acesso aí aos nossos slides para a gente começar a enfrentar então aqui essa nossa temática. A gente vai dividir o estudo do conflito de competência em 3 partes. Veja bem, pessoal, a gente vai aqui estudar primeiro o artigo 66 do Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de conflito de competência, quando há conflito de competência. Depois a gente vai passar pelos artigos 102, 105, 108 e 114 da Constituição Federal, que vão tratar das regras sobre a competência para decidir o conflito de competência. E, por fim, lá no capítulo dos processos nos tribunais, os artigos 951 a 959 do CPC, que vão tratar sobre a legitimidade e o procedimento do conflito de competência. Tá claro? Então, vamos nessa, iniciando aqui as nossas reflexões por essa primeira parte do nosso artigo 66, que vai trazer as hipóteses de conflitos de competência. Veja, pessoal, acompanhem comigo. O artigo 66 fala que haverá conflito de competência em 3 hipóteses. A primeira delas é quando 2 ou mais juízes se declararem competentes para julgar uma causa. Esse aqui é o chamado conflito positivo de competência, com 2 ou mais juízes que se entendem competentes para julgar determinada demanda. Agora, de forma oposta, a gente tem aqui o conflito negativo de competência, que é quando 2 ou mais juízes se consideram incompetentes para julgar uma demanda. Mas qual é a grande preocupação dessa parte? É esse trecho que eu negritei. O conflito negativo de competência é quando 2 ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque é o seguinte, se o juízo A ele entende que é incompetente e remete os autos para o juízo B, caso o juízo B entenda que a competência é do juízo C, veja que não há conflito de competência aqui. O conflito é quando um atribui ao outro a competência para julgar a demanda, ou seja, o juízo A remete para o juízo B, mas o juízo B ele entende que a competência é do juízo A. Estão, percebam, atribuindo um ao outro a competência. Tanto que, aqui no parágrafo único, o Código diz que o juiz que não acolher a competência declinada, aqui no nosso exemplo, o juízo B, ele deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Porque se o juízo B atribui a competência ao juízo C, aqui não há conflito de competência, tá bom? Então esse ponto é tão importante que até fiz questão de deixar aqui no seu material um exemplo. Veja, quando a doutrina traz aqui uma situação em que a Maia ingressa com uma ação contra Fernando e Bacém. Essa ação perante a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho reconheceu a sua incompetência absoluta e encaminhou o processo à Justiça Estadual. Só que o juízo estadual, ele entendeu que era incompetente. Aí ele determinou a remessa ao juízo federal. Vejam que aqui não há conflito de competência. Perceba. Porque embora tenha havido 2 decisões de incompetência proferidas por juízes incompetentes, não cabe o nosso incidente de conflito, porque não houve essa imputação recíproca da competência.
não temos aqui um juízo atribuindo ao outro a competência. O juízo A diz que o competente é o B e o competente diz que e o juízo B diz que o competente é o juízo A. É só nesse caso que haveria propriamente o conflito de competência. Então, bastante cuidado com essa armadilha que a gente muitas vezes encontra com relação a essa segunda hipótese. A terceira hipótese de conflito é quando, entre dois ou mais juízes, há uma controvérsia acerca da reunião ou da separação de processos. Veja, dois juízes entendem que um processo deve ser reunido perante um deles, mas aí há discordância, ou então há ali uma divergência entre dois juízos acerca da necessidade de que dois processos sejam julgados de forma separada. Aqui a doutrina costuma fazer uma crítica em relação a esse inciso 3 no seguinte sentido, que, em verdade, aqui não se trata propriamente de uma espécie autônoma de conflito de competência. Por quê? Porque a questão da reunião ou da separação de processos, ela sempre leva a um conflito positivo ou a um conflito negativo. Porque se um juízo avoca um processo e o outro nega, aí eu estou diante de um conflito positivo, porque os dois entendem que são competentes para decidi-lo. E por outro lado, se um juízo remete os autos ao outro juízo por entender que aquele processo deve ser julgado conjuntamente com outra demanda e o outro recusa o julgamento daquela causa, haverá, convenhamos, um conflito negativo. Então por isso que, em verdade, alguns lembram, que aqui na verdade não se trata de uma espécie autônoma de conflito, de forma que a gente poderia reduzir tudo em conflito positivo e conflito negativo. E só para fechar, essa questão das hipóteses de conflito, vale lembrar, a súmula 59 do STJ diz que não haverá conflito se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízes conflitantes. Então aqui é um pressuposto negativo para que haja um conflito de competência. Não pode existir uma sentença com trânsito em julgado já proferida por um dos juízos. Até porque, se um dos juízos já decidiu e a questão já transitou em julgado, não se pode dizer que há ali um conflito de competência envolvendo um deles. Fecha essa primeira parte comigo, fazendo aqui uma análise dessa questão, dessa prova de procuradoria de 2022, para a gente reforçar alguns temas e acrescer algo que seja necessário. Veja, distribuído uma inicial pelo procedimento comum, o juiz entendeu ser incompetente em vista da presença no polo passivo de uma empresa pública federal. Aí ele declinou a competência para a Justiça Federal. Ao receber o processo, o que o juiz federal fez? Entendeu tratar-se de competência da Justiça do Trabalho. E aí, então, remeteu os autos à Justiça do Trabalho. Eu já te pergunto, aqui há conflito de competência? Não, né? Porque o juiz estadual remeteu para o juiz federal, que por sua vez remeteu para o juiz do trabalho. Então não há aquela imputação recíproca de competência. Então vamos lá. Sobre o tema, me ajudem a encontrar a alternativa correta. Letra A. O juiz federal, entendendo não ser competente, deveria ter suscitado o conflito negativo de competência? Não, porque ele não atribuiu a competência ao juízo estadual. Ele entendeu que a competência era da Justiça do Trabalho. Vamos ver se a B está melhor. Em todos os casos, era viável a declinação da competência de ofício. Sim, porque todos eles entenderam que era uma incompetência absoluta, tendo sido acertada em vista de entendimento sobre a competência, a prolação de decisão declinatória. Correto. O caso aqui era tão somente de declinar a competência, por se tratar de uma incompetência absoluta em todos os casos, e não suscitar conflito. A letra C, vamos ver o erro? Em nenhum caso a competência poderia ter sido declinada de ofício? Sim, em todos esses casos aqui, a competência era uma competência absoluta, né? Competência em razão da pessoa, no primeiro caso, depois competência em razão da matéria, na segunda hipótese. D. O juiz estadual, entendendo ser absolutamente incompetente, deveria ter indeferido a inicial? Não. A incompetência não é caso de indeferimento de petição inicial. A incompetência é caso de
declinação da competência. E letra E. Infigurando nos autos Empresa Pública Federal, a competência é da Justiça Federal, independentemente da matéria, tendo sido equivocada a decisão declinatória. Não. Veja bem, aqui, muito embora esteja fora do nosso contexto, essa letra E está errada por força do artigo 45, tá bom? Que lembra que, de fato, se os autos tramitam perante outro juízo, eles são remetidos ao juízo federal quando há intervenção da União, empresas públicas, autarquias, fundações ou conselho de fiscalização de atividade profissional. Mas, diferentemente do que disse a letra E, não é em toda hipótese que haverá esse deslocamento de competência por haver intervenção, né, de uma empresa pública federal. Por quê? Porque o próprio artigo 45 excepciona algumas ações, entre elas a da Justiça do Trabalho, onde mesmo que haja intervenção de uma empresa pública, não haverá deslocamento de competência. A competência, nesse caso, de fato, é da Justiça do Trabalho, mesmo com a intervenção de um ente público federal. Tá bom? Então, por isso, a letra E está errada. Com o que a gente fecha essa primeira parte, entendendo quando existe um conflito de competência. Vamos para a segunda, vamos lá para a Constituição Federal, entender de quem é a legitimidade para analisar, de quem é a competência para decidir um conflito de competência. Veja, você vai começar comigo aqui pelo artigo 102 da Constituição para verificar quando que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar um conflito de competência. Dica, pessoal, quando envolve Tribunal Superior. Veja comigo. Por quê? Porque o inciso 1, a linha O, diz que compete ao Supremo julgar conflitos de competência envolvendo o STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes, os tribunais superiores e qualquer outro tribunal. Eu acho que para a gente entender melhor essa linha O, é interessante a gente reforçar isso aqui nesse organograma. Olha só. Conflito de competência, primeiro, entre o STJ e qualquer tribunal. Então, entre o STJ e um tribunal superior, a competência é do Supremo. Entre o STJ, por exemplo, e um tribunal de justiça, a competência também é do Supremo. Entre tribunais superiores, por exemplo, conflito entre Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral. Ou entre os tribunais superiores e qualquer outro tribunal. Por exemplo, um conflito de competência entre o TST e um Tribunal Regional Federal. Percebam, em todos os casos está envolvido um tribunal superior. Se tem tribunal superior envolvido, a competência para julgar esse conflito é do STF. Tá bom? Bom, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal ele tem entendido que também é sua a competência para julgar conflito de competência entre tribunais superiores e juízes de primeira instância a eles não vinculados, como seria, por exemplo, o caso de um conflito de competência entre um TST e um juiz federal. Veja comigo, compete ao Supremo processar e julgar conflito de competência entre juiz federal e Tribunal Superior do Trabalho. Mais uma vez aqui envolvendo um tribunal superior. Ah, Gustavo, que decisão antiga, né? Entendimento de 2003, mas vem caindo, veja. Por exemplo, uma prova recente aqui de magistratura federal, compete ao STF o julgamento de conflito de competência entre Tribunal Superior do Trabalho e juiz federal de primeira instância. Correto. Muito bem. Dito isso, então agora vamos entender a competência do STJ para conflito de competência. Compete ao STJ julgar quais conflitos? Entre quaisquer tribunais, ressalvada a competência do Supremo, que é quando envolve tribunal superior, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Mais uma vez, vamos puxar o organograma para entender melhor? Então vamos lá. Conflito de competência
entre quaisquer tribunais, desde que não envolva Tribunal Superior. Então, por exemplo, conflito de competência entre o TJ e um TRF. Bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados. Por exemplo, um conflito entre um tribunal de justiça e um juiz federal, que é um tribunal e um juiz a ele não vinculado. E entre juízes vinculados a tribunais diversos. Por exemplo, um conflito de competência entre juiz de direito e juiz federal. Por quê? Porque são juízes vinculados a tribunais diversos. Tudo isso, competência do Superior Tribunal de Justiça. Um detalhe, veja aqui, vou destacar. Quando diz que é competência do STJ julgar conflitos de competência entre quaisquer tribunais, nessa expressão quaisquer tribunais, o STJ tem entendido que se incluem aí os tribunais arbitrais. Veja, aqui nesse julgado recente de informativo, ele destacou que a segunda seção passou a reconhecer que tribunal arbitral se insere nessa expressão quaisquer tribunais. Justamente por isso, é o STJ que vai julgar um conflito de competência entre tribunais arbitrais que pertencem, que estão vinculados a uma mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução do impasse não é objeto de disciplina no regulamento da Câmara de Arbitragem. Então, repito, na expressão quaisquer tribunais, incluem-se os tribunais arbitrais. E ainda, a propósito da arbitragem, o STJ também tem entendido que o conflito de competência entre juízo arbitral e juízo estatal é dele. A competência para julgar esse conflito é dele. Veja, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível que exista um conflito de competência entre juízo arbitral e órgão do Poder Judiciário. E aí cabe a quem resolvê-lo? Ao nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado, competência do STF, competência do STJ. E os TRFs? Eles também têm competência para julgar conflitos de competência. Quais? Conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Então, se eu tenho 2 juízes federais, por exemplo, vinculados ao TRF da primeira região, quem vai julgar esse conflito de competência é o Tribunal Regional Federal da primeira região. Aqui eu tenho 2 complementações, oriundas de 2 súmulas do STJ. Primeira, compete ao TRF dirimir conflito de competência, veja, verificado na respectiva região entre juiz federal e juiz estadual investido de função jurisdicional. Porque você sabe que o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição prevê algumas hipóteses em que o juiz estadual ele é investido de jurisdição federal. Então, se houver um conflito entre um juiz federal e um juiz estadual que está nesse exercício, no exercício de jurisdição federal, quem vai julgar o conflito de competência? O órgão aqui da vez, que é o TRF. Tá claro? Ah, Gustavo, mas e se fosse o juiz estadual não investido de jurisdição federal? Então volta o slide. Aí você cai aqui, Aí você cai na competência, mais uma vez, do STJ. Seria um caso de conflito de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos. Mas aqui tem essa especificidade, que eu estou tratando de juiz estadual investido de jurisdição federal. E ainda, súmula 428 do STJ, compete ao TRF decidir conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal de uma mesma seção judiciária. Então, se um juizado especial federal aqui de Minas Gerais está em conflito de competência com um juízo federal, aqui também da seção judiciária de Minas Gerais, quem decide esse conflito é aquele TRF, o TRF da 6ª região aqui no caso. E para fechar, o artigo 114, que trata da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvando-se mais uma vez a competência do Supremo quando envolver Tribunal Superior, como é o caso do Tribunal Superior do Trabalho. Tá bom?
com o que a gente fecha a segunda parte da aula de hoje, a competência para julgar os conflitos de competência. Aí a gente vai para a terceira e última parte, que são aqueles artigos do CPC 951 e seguintes, que vão tratar sobre a legitimidade para o conflito de competência e o seu procedimento. Bom, quanto à legitimidade, o que a gente está se perguntando é: quem pode suscitar um conflito de competência? O artigo 951 diz que o conflito de competência ele vai ser suscitado ou pode ser suscitado, primeiro, por qualquer das partes. Então, um autor, um réu de um determinado processo, pelo Ministério Público, quando ele atuar no processo como fiscal da ordem jurídica, ou mesmo pelo juiz. Quando suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público, pessoal, eles o farão por petição, tá bom? O MP e as partes. Quando suscitado por juiz, por ofício, tudo sempre acompanhado dos documentos necessários à prova do conflito. Ainda sobre a legitimidade, sobre quem pode suscitar o conflito, cuidado com o disposto no artigo 952, que diz assim: não pode suscitar o conflito a parte que no processo arguiu a incompetência relativa. Então imagine que o réu no processo, ele arguiu que o juízo é relativamente incompetente. A lei está dizendo que se o réu em contestação alegou que o juízo, que aquele foro é relativamente incompetente, veja, ele não pode suscitar o conflito de competência. Por quê? Porque se ela alegou a incompetência, se o réu alegou a incompetência, das duas uma. Primeira, a alegação de incompetência foi acolhida e a parte teve ali o seu desejo satisfeito. Ou, segunda hipótese, não foi acolhida a alegação de incompetência. E aí cabe a ela interpor o recurso respectivo. O que a parte, nesse caso, a parte ré não pode fazer é as duas coisas ao mesmo tempo. Veja, como lembra aqui o professor Câmara, a nosso sentir, o que essa norma proíbe apenas é o uso simultâneo dos dois meios, ou seja, a apresentação simultânea de uma arguição de incompetência e da suscitação do conflito, né? Isso seria permitir dois remédios distintos para um mesmo objetivo, para um mesmo efeito. Tanto que o parágrafo único complementa esse raciocínio dizendo que o conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Ou seja, se eu não arguir o conflito, eu posso suscitar incompetência. Então, o que não se pode fazer, mais uma vez, frise-se, é valer-se ao mesmo tempo de uma arguição de incompetência e de um conflito de competência, tá bom? Legitimidade. Bom, vamos agora para o procedimento. Então, instaurei um conflito de competência perante um TRF, perante um TJ, perante o tribunal que for. O código agora, então, vai tratar do procedimento, começando lembrando que, primeiro, haverá uma fixação de prazo pelo relator, porque veja que o conflito está sempre no tribunal, né? Para a oitiva dos juízes, se suscitado pelas partes ou se o conflito foi suscitado pelo MP, ou para a oitiva apenas do suscitado, né? Se foi um dos juízes que suscitou o conflito de competência. Também vale lembrar que, instaurado o conflito de competência, em se tratando de conflito positivo, que é quando dois ou mais juízes entendem que são competentes para julgar determinada demanda, é possível o sobrestamento daquele feito de ofício ou a requerimento. Isso para o conflito positivo é importante destacar, né? Porque no conflito negativo, em que os juízes entendem que não são competentes, eles já não estarão praticando atos naturalmente, porque eles entendem que não são competentes. Agora, seja para o conflito positivo, seja para o conflito negativo, veja, haverá pelo relator uma designação de um dos juízos para que se analise eventual pedido de medidas urgentes. Então será o juízo A ou o juízo B que vai analisar medidas urgentes. Isso também será decidido aqui no procedimento do conflito.
Após, o Ministério Público será ouvido em 5 dias, perceba então que ele é fiscal da ordem jurídica no conflito de competência, lembrando que a ausência de manifestação não vai impedir o julgamento, e por falar em julgamento, vamos aos 2 cenários possíveis. Primeiro cenário de julgamento do conflito de competência. É um julgamento de plano pelo relator. O relator pode decidir monocraticamente o conflito. Quando? Quando a decisão dele estiver fundada em precedentes, em julgados dos tribunais, alguns precedentes vinculantes, como súmula do STF ou do STJ, súmula do próprio tribunal, de um TRF, por exemplo, ou ainda, se estiver de acordo com teses de casos repetitivos, que compreendem IR-DR e recurso especial e recurso extraordinário repetitivos, ou incidente de assunção de competência. Em suma, se o relator entender que ele já tem como decidir com base num desses precedentes, ele nem toma o tempo dos seus pares e decidirá de plano o conflito. Agora, não sendo o caso, aí então será designada uma sessão de julgamento, e aí o colegiado profere uma decisão sobre a competência, entendendo que a competência é do juízo A ou do juízo B, e será declarada a validade e a invalidade de atos decisórios proferidos naquele processo. E claro, remetidos os autos ao juízo que foi declarado competente, né? Ou mantendo os autos naquele juízo originário se ele foi reconhecido como órgão competente. Agora uma observação, aqui apenas uma crítica da doutrina acerca dessa parte final, em que se diz que, decidido o conflito, será declarada a validade e a invalidade de certos atos decisórios que tenham sido proferidos nesse processo. Porque aqui há uma certa contradição do Código de Processo com o que está disposto lá atrás no artigo 64, parágrafo 4º. Porque hoje a regra geral sobre validade de atos decisórios praticados por juízo incompetente é a seguinte: a regra é que se presumem válidos os atos decisórios, mesmo que proferidos, mesmo que praticados pelo juízo incompetente, até que se manifeste o juízo competente. Veja comigo, o artigo 64, parágrafo 4º diz que, salvo decisão em sentido contrário, ora qual que é a regra? A regra é a da conservação dos efeitos de decisões proferidas por juízos incompetentes, até que outra, se for o caso, seja proferida por um juízo competente. Então, em verdade, né, por isso que a doutrina critica, o colegiado ele nem tem que se manifestar, se debruçar sobre a validade ou a invalidade dos atos decisórios, porque a lei já diz, os atos decisórios são válidos, a menos que quando o novo juízo, aquele reconhecido como competente, receber os autos, entender em sentido contrário. Tá bom? Muito bem. Só para fechar, um julgado aqui acerca do tema do Superior Tribunal de Justiça, de um julgado da 2ª sessão, em que ele lembrou que já é assentado o entendimento do STJ que essa decisão a que estamos nos referindo, a que declara a competência no conflito, ela se restringe ao feito que lhe deu origem, não podendo ser estendida a outros feitos, mesmo que haja uma analogia em situação fático-jurídica. Essa decisão não está sendo trazida aqui aleatoriamente, é porque esse foi um tema aqui de cobrança recente do CESP, em que afirmou-se que, segundo o entendimento do STJ, a decisão que declara a competência, embora aplicável ao processo que lhe deu origem, deve ser estendida a outros, não deve ser estendida a outros feitos, né? O STJ foi muito claro, dizendo que mesmo que se caracterize uma analogia da situação fático-jurídica, ela não pode ser automaticamente estendida a outros feitos. Tá claro? Muito bem. Com o que a gente fecha esse tema. Gostaria muito do seu comentário aqui no nosso vídeo, se ficou esclarecida a temática do conflito de competência, se a gente conseguiu nesses 3 grandes pontos, né, relacionados ao assunto,
deixar aqui mais palatável esse assunto que, repito, muitas vezes é negligenciado nos estudos, mas como você percebeu pelas cobranças, é extremamente importante. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no nosso próximo Aprenda em 30 Minutos. Até a próxima. Tchau.